que virá neste próximo ciclo lunar que aguarda você, iniciando na lua minguante do dia 30/5 de 2024. Bom, é isso que a gente vai ver aqui hoje, e você vai entender o que você vai passar na lua minguante, na lua nova, na crescente, até chegar na lua cheia. Essas energias que vão vir aqui, elas não são só especulativas, não são só informação para que você possa viver esse período de uma maneira mais tranquila, estando ciente do momento em que você está vivendo. Mas mais do que isso, é um atendimento que ele traz energias de cura. Então ele vai funcionar bastante no seu processo de transformação, no seu processo de autoconhecimento, no seu processo de cura com relação àquilo que você precisa aprender dentro deste ciclo. Mais do que então um atendimento que traz informações, ele é terapêutico. O atendimento aqui então ele vai servir para que você possa absorver isso tudo que a gente vai falar aqui hoje, que vai vir a partir das cartas, a partir dos símbolos e das energias da natureza. E essas energias todas a gente pode trabalhar de forma alquímica. Então, depois que você sai desse atendimento aqui, quando você for dormir, à noite você coloca um copo com água, pede então para a fraternidade, que é a egrégora que trabalha vinculada a este trabalho, atender você enquanto você dorme, colocando ali naquela água todas as energias. Você vai ser atendido no momento que você estiver em desdobramento, trabalhando questões internas lá do seu inconsciente, que é aquilo que a gente vê manifestado aqui, então são aspectos do nosso inconsciente, a gente trata lá naquele plano, e o seu consciente a gente vai trabalhar aqui agora, durante esse vídeo. Bom, qualquer dúvida que você tenha, pode colocar aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo caso ele faça sentido para você. Segue aqui o perfil, o canal, para que você possa acompanhar outros vídeos. Esse é um formato novo que eu estou testando, vamos ver como é que vai ser. Caso você goste, é importante que você coloque ali que você gostou, para que eu saiba que eu posso manter esse formato de atendimento aqui. Bom, a gente vai fazer em 2 grupos, tá, gente? Então, aqui tem 2 pedras, tem o quartzo rosa e temos também aqui a jaspe vermelha. Vê qual delas você se identifica. Quartzo rosa, pedra 1, jaspe vermelha, pedra 2. A gente vai iniciar então pelo quartzo rosa, entendendo como que vai ser cada etapa desse ciclo lunar, que se inicia no dia 30/5. Informação importante, caso você não esteja, você já tenha passado da data do dia 30/5, mas chamou a atenção o título, a descrição aqui do vídeo, então assiste, porque não necessariamente ele está vinculado para você no dia 30/5. Esse é o atendimento coletivo, ele pode não ressoar completamente com todo mundo, e ele pode sim, então, trazer informações deslocadas no tempo, digamos assim. Então pode ser que você esteja lá em 2025 assistindo esse vídeo, e ele está fazendo total sentido para você. Não tem problema, o mais importante são as energias que vêm aqui, e você depois receber essas energias de forma terapêutica. Bom, gente, vamos lá então. A gente vai começar então trabalhando aqui com o grupo 1, quartzo rosa. E eu vou pegar aqui então algumas cartas para entender o seu momento de vida atual. Primeiro eu quero entender aqui qual que é a sua energia no momento. E importante, para quem escolheu ali o jaspe vermelho, eu vou deixar a minutagem aqui para que você possa ir direto para o momento da pedra que você escolheu. Pode ser que você se identifique com as duas. Nesse caso, assiste o vídeo completo. Vamos lá então. Qual então é a energia neste momento de vida da pessoa que está assistindo esse vídeo agora, a pessoa que está em casa assistindo esse vídeo, para a gente entender qual arquétipo ela tem manifestado aqui. Caiu aqui o 4 de copas e o 10 de paus invertido. Gente, aqui, inclusive no fundo do baralho caiu o 10 de copas invertido, aqui eu vejo uma pessoa que ela é muito idealista com relação a um grupo de amigos, ou principalmente um grupo familiar, tá? Mas é uma pessoa que ela tá, vamos dizer assim, um pouco desconectada da realidade. Ela tá tão conectada em cuidar do outro, ela tá tão conectada em servir como uma corrente de apoio, que ela acaba, então, deixando as coisas belas passarem. É muita preocupação na cabeça. É aquilo que está acontecendo de errado com o fulano, é aquilo que está acontecendo com o ciclano, e a gente acaba por ter uma visão talvez até muito pessimista, de que as coisas elas não acontecem se a gente não estiver lá apoiando. Então aqui vem como um peso. Eu gostaria de ter uma realidade perfeita, eu gostaria de ter uma realidade onde as coisas acontecem do jeito que eu imagino que deveriam ser, mas no final das contas não acontecem. E isso traz uma situação de controle. Então aqui eu entendo que o arquétipo que você está vivendo é uma situação muito intensa de controle das situações. Você precisa deixar acontecer mais as coisas na sua vida. Você precisa permitir que as pessoas experienciem as dificuldades da vida.
Bom, aqui agora eu vou pegar algumas energias que trazem, então, a fase da lunação minguante, que começa ali no dia 30 de maio. E é claro, se você está assistindo em alguma outra data, faz aí a adaptação para as datas da lua minguante, né? Então aqui eu quero ver o que você precisa começar a enxergar para cortar da sua vida. Porque a lua minguante ela vai falar sobre cortes, ela vai falar sobre encerramento, sobre finais de ciclos. Então aqui eu quero entender o que precisa ser cortado. Ó, caiu aqui bloqueado, gente, a abertura de caminhos, porque aqui veio a carta do mundo. Então aqui, nessa carta aqui, como ela veio bloqueada, eu entendo que existem caminhos que você sabe que você precisa seguir, mas você não tem escutado a sua intuição, a carta da sacerdotisa. Então aqui, gente, é muito importante que vocês entendam que o que vocês precisam cortar, na verdade, é esse bloqueio, esse cadeado que vocês colocaram, que caracteriza, então, um muro entre vocês e o caminho que vocês devem seguir. Vocês estão, então, bloqueando a sua intenção, muito provavelmente por olhar muito para o entorno e olhar pouco para dentro de vocês. Porque aqui é isso. Aqui, dentro da carta do 4 de copas, junto com a carta do 10 de paus, eu entendo muito isso. Você está cuidando demais do outro e está deixando os milagres, digamos assim, as bênçãos da sua vida passar sem que você perceba. Tome muito cuidado aqui. Bom, lua minguante, agora eu quero entender, a partir do dia 6, como que você vai estar na lua nova. Quais são as coisas que se iniciam na sua vida quando você consegue, então, trabalhar essa questão desse bloqueio tanto da sua intuição quanto dos caminhos que você precisa seguir. Vamos lá, aquilo que se inicia. Uma gestão melhor dos seus sentimentos. Ó. Você consegue fazer uma boa gestão dos seus sentimentos, aqui é a Rainha de Copas. Você consegue entender que você precisa se adaptar. Quando você se dedica a cuidar do outro, você cuida do outro. Quando você precisa cuidar de si, você foca em si mesma. E é importante que a gente entenda a natureza cíclica das coisas. A gente está muito acostumado a ver tudo como uma linha reta, né? Tudo é um processo de crescimento. Mas a gente tem altos e baixos, a gente está falando aqui de ciclos, a gente está falando, inclusive, do ciclo lunar. Então, o ciclo lunar ele vai ter, né, lá os finais do ciclo, na lua minguante, os cortes, depois vai ter ali na lua nova os inícios, depois a gente vai ter ali na lua crescente aquilo que a gente iniciou começando a tomar uma forma, e na lua cheia a gente tem a colheita daquilo que a gente cuidou neste ciclo. Então, tome muito cuidado, porque muitas vezes a gente pensa que ele deu uma linha reta e que a gente tem que ter uma crescente em tudo. A gente não pode ter uma baixa. Então, se eu me proponho a cuidar do outro, eu tenho que cada vez mais me dedicar a cuidar do outro, cada vez mais otimizar meu tempo e conseguir cuidar de mais pessoas. Isso é um pensamento muito natural que a gente vê, inclusive, no meio empresarial. A empresa precisa estar sempre, sempre, sempre em crescimento. Ela não pode ter momentos de dificuldade, porque isso caracteriza uma péssima gestão. Na verdade, às vezes, esse momento de expansão e esse momento de retração, ele faz parte da natureza, ele faz parte de absolutamente tudo que nos cerca aqui no plano material. Essa concepção de que as coisas elas estão sempre crescendo, estão sempre indo numa linha reta, é uma visão muito espiritual que a gente tem que cuidar, porque nossa natureza é espiritual, mas como nós estamos dentro do plano material, nós estamos projetados aqui nesse plano material, a gente precisa seguir as leis da matéria. E aqui o que está pedindo para você é isso. Essa rainha aqui, nesse deck, né, ela tem metade humana, né, e a outra metade dela é peixe, dentro d'água. Então é justamente isso, é saber conciliar as nossas emoções. Quando eu preciso ser humano, eu sou humano. Quando eu preciso voltar para a água, eu volto para a água no formato de peixe. Porque como humano eu não posso estar dentro d'água e como peixe eu não posso estar fora d'água. Eu tenho que saber virar a chave. Eu tenho que saber modular o quanto que eu auxilio e o quanto que eu me cuido. A gente tem muitos setores da nossa vida e a gente não pode abandonar nenhum. A gente tem que ter esse equilíbrio para cuidar de todos. Da mesma forma que a gente tem que ter o equilíbrio de se conectar sim com esse plano cósmico, espiritual, mas também continuar com os pés no chão. Caso contrário, a gente acaba se perdendo. E se a gente também ficar só com os pés no chão, sem contato com o divino, sem contato com a nossa espiritualidade, aquilo que nos faz sentir que estamos conectados a algo maior, a gente acaba também se perdendo na matéria. Bom, aqui então a Rainha de Copas, o fundo do baralho eu acho muito interessante, porque aqui o que se inicia também é você conseguindo perceber que as suas amizades, a sua família, as pessoas que você considera como queridas, quando você deixa elas tomarem as próprias decisões, as coisas fluem
De novo, aqui a gente estava falando no centro como um aspecto de controle. Então, o arquétipo controlador, o arquétipo do governante, da governante, né? Então, esse arquétipo que tem essa ideia de que as coisas não funcionam se a gente não estiver ali decidindo e operando, digamos assim, essa máquina da vida, né? Se a gente não estiver ali colocando as variáveis e tudo aquilo que a gente pode permitir que aconteça ou não. Não é a gente que escolhe, cada um tem a sua vida, e aqui é importante que você cuide disso. Então, aqui, voltando, tá? Lua minguante, corte naquilo que bloqueia você, de você se conectar consigo mesma para que você perceba os caminhos que você está perdendo a oportunidade de trilhar, que, sim, como a carta do mundo vem aqui, eu entendo como caminhos que podem trazer muita prosperidade, muito reconhecimento de coisas novas, muita capacidade de aprendizagem de coisas novas, que você está perdendo porque você prefere ficar nessa zona confortável de controlar, querer controlar as coisas ao seu redor, querer controlar a sua família, os grupos que você pertence, se preocupar com todo mundo. Bom, aí depois da lua, na lua crescente, que inicia ali a partir do dia 14/6, caso você esteja em outra lunação, não tem problema, só adapta aí para a fase. Mas na lua crescente, a gente aqui vai falar do que cresce na sua vida, daquilo que cresce na sua vida. E lembrando, tá, gente, futuro é sempre probabilidade. Futuro é sempre um processo que poderá acontecer. Isso tudo depende de uma cadência. Se você, aqui na lua minguante, não começa a cortar isso que a gente está trazendo aqui, essa vontade de querer controlar e essa desconexão consigo mesma, você não vai conseguir avançar para a próxima fase. E daí o que vai acontecer? A próxima alunação é meio improvável que você acabe então encarando esse novo ciclo novamente. Os ciclos mal curados, os ciclos não muito bem trabalhados ou transmutados, eles acabam se repetindo na nossa vida. E isso a gente chama de karma. Então os karmas, eles são coisas que vão se repetindo, 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 encarnação após encarnação, ciclo de vida após ciclo de vida. Porque são coisas que a gente não conseguiu resolver. Quando a gente consegue resolver uma situação, a gente então vai começar a perceber que existem outras oportunidades. Existem outras oportunidades, outros caminhos que a gente pode tomar, que existem outras coisas, outros talentos dentro de nós mesmos. E é isso que essa lua minguante está propondo, que você quebre esse padrão de controle. Bom, aqui na lua crescente, aquilo que cresce na sua vida o que eu sinto aqui é uma velocidade, mas é interessante aqui porque como caiu o 2 de espadas invertido, eu entendo que é uma velocidade de autoconhecimento interior, que faz muito sentido com o que veio aqui antes, porque junto veio a carta da carruagem. Então é como se você, a partir do ponto que você deixa as coisas acontecerem, e você entende que você não precisa controlar aquilo que está ao seu redor, você então acaba conseguindo fazer uma boa gestão dos seus processos internos. Então aqui, né, ele está com uma mochila, né, e se olhando no espelho, né, então é como se fosse uma viagem que não é feita para algum lugar, mas uma viagem que é feita para dentro de si mesma. Ó, aqui no fundo do baralho está a criança, o pajem de paus, né? E o pajem de paus ele fala sobre essas novas habilidades que eu começo a reconhecer dentro de mim e eu começo a utilizá-las em meu proveito, em proveito, enfim, do todo. Depois, a lua crescente, o que você colhe quando chega nessa lua crescente, que se inicia no dia 21 de julho e termina no dia 27 de junho, no mês 6. O que você consegue fazer, então, a colheita? A colheita, você passa, então... Ó, esse aqui é o 5 de copas. Você passa, então, a ver que as pessoas estão desesperadas com certas coisas, mas você não se abala. Você continua trilhando o seu caminho e você não deixa de trilhar o seu caminho por conta, então, daquilo que as pessoas estão passando. Você entende que o que as pessoas estão passando é um aprendizado delas e você continua firme, estável e centrado, ou centrada, né, no seu próprio aprendizado. Então aqui, isso é muito importante, porque a gente inicia então nessa alunação, na lua minguante, com cortes de um processo de tentativa de controle, de si, muito provavelmente, e dos outros, porque você também não relaxa, quando a gente controla muito o outro, a gente também fica com uma estrutura muito rígida, porque a gente também se auto-vigia o tempo todo.
Então aqui, você conseguindo trabalhar esse arquétipo que está agindo de forma doente em você, você consegue então olhar mais para dentro de si mesmo, você consegue deixar os outros seguirem o seu caminho e, consequentemente, você não se abala pelo que acontece externamente. Isso aqui é muito interessante. É muito interessante porque isso faz com que você entenda o ritmo da vida. Aqui o Cavaleiro de Copas, né? Você entenda as belezas da vida, você entende que a vida ela tem um ritmo, ela tem uma melodia natural. E essa melodia ela vai ter o seu momento de relaxamento e ela também vai ter o seu momento de ação, de adrenalina, de repente. E isso faz parte. As pessoas, elas precisam passar pelos desafios da vida. Assim como você também precisa passar pelos desafios da vida. Querer que os outros não passem pelos desafios da vida faz com que eles não consigam aprender. Então, normalmente a personalidade que traz uma tentativa de controle muito grande, de superproteção daqueles que a gente chama muito grande, é uma personalidade que tende a não confiar no fluxo natural das coisas, no processo que as coisas devem tomar. E aqui é isso que você passa, então, a aprender. Que você não precisa se desestruturar, você não precisa abdicar do que você está fazendo, parar o que você está fazendo, para sair correndo cuidar do outro. Porque o outro também precisa passar por esse processo na vida dele. A gente acaba subestimando as pessoas quando a gente acredita que elas sozinhas não vão resolver o problema delas mesmas. Mas elas conseguem. Muitas vezes, se é uma criança, se é um filho que nunca resolve os seus problemas, quando o pai e a mãe deixam de amparar o filho, ele vai sentir mais. Mas entenda que é melhor que ele sinta agora do que ele sinta de repente depois, mais pra frente. Então, vai tentando desmamar, digamos assim, caso seja um filho que a gente esteja falando aqui, porque você não vai estar sempre lá do lado daquela pessoa. Você não vai estar sempre lá para cuidar dela. E, na verdade, isso é tanto ruim para você, quanto é ruim para ela. Porque no momento em que ela precisar tomar as decisões dela, encarar os erros que ela cometeu, entender que muitas vezes ela vai levar uma portada fechada na cara ou vai receber um não na vida, é muito importante para o processo de aprendizagem dela, para a maturidade, para a resiliência dela. Se você não faz isso, você vai estar, então, acabando fortalecendo uma personalidade frustrada naquela pessoa. Uma frustração. Então ela vai, por ser muito sempre protegida, quando ela tiver que encarar sozinha alguma coisa, ela vai se frustrar com a vida, porque não vai ter mais ninguém para auxiliar ela. E é claro que, como coletivo, a gente precisa se auxiliar, né? Como sociedade, a gente precisa se apoiar. Mas a gente esquece muitas vezes que quando a gente deixa de olhar para nós mesmos, nós perdemos força. E quando nós estamos bem amparados por quem nós somos, acolhidos, nós estamos com saúde, com vitalidade, porque cuidamos de nós mesmos e demos esse tempo para nós mesmos, a gente acaba então tendo muito mais vitalidade, muito mais energia, muito mais consciência para amparar o outro dentro dos limites necessários, para que ele também possa seguir a caminhada dele. Então a gente não tem que pegar o problema das outras pessoas para nós, senão a gente acaba colocando tudo nos nossos ombros e a gente tem que carregar esses problemas para nós. Meu padrasto me dizia um negócio que eu gosto muito dessa frase, que é: eu não posso ficar dizendo o que tu tem que fazer, tu tem que decidir por conta própria. Porque se eu digo o que tu tem que fazer e tu segue aquilo que eu estou falando, a culpa vai ser minha, porque eu te influenciei a fazer aquilo. Então eu posso sim dar a minha opinião, caso seja necessária, eu posso sim falar aquilo que eu penso sobre uma situação, o que de repente eu faria no seu lugar, porém a decisão ela é sempre sua. Você precisa tomar a decisão e arcar com os frutos dela e também com os malefícios dela, com aquilo que de repente você vai perder. Sempre que a gente faz uma escolha, a gente está automaticamente não escolhendo uma infinidade de possibilidades. Porque a gente tem muitas possibilidades de escolha sempre. Quando eu escolho um caminho, automaticamente eu estou dizendo que eu não quero nenhum dos outros. Isso faz parte da vida. Eu preciso entender que eu tenho que abrir mão aqui na matéria de coisas para que eu possa seguir focado e conectado a um caminho que eu gosto de seguir. Esse caminho ele não é catalogado, eu escolho o caminho. Mas a cada escolha que eu faço, eu entendo que eu abri mão de muitas outras escolhas que eu poderia ter feito naquela situação. A gente sempre está abrindo mão de alguma coisa, a gente sempre vai ter que encarar isso. Bom, aqui então, entendendo essas energias que vieram, eu quero agora entender melhor quais são as energias que vão vir para o seu atendimento
para a gente trabalhar essa conciliação alquímica enquanto você está em desdobramento, para que essas energias sejam curadas no seu inconsciente. Aqui, a gente vai utilizar energias da natureza. Só para você entender, aqui eu puxo energias que estão na mesa, e essas energias elas estão catalogadas aqui no meu computador. Tem mais de 6.000 possibilidades de energia que podem vir dentro das combinações aqui. E aqui, então, caiu um animal de poder. Deixa eu ver aqui qual que é. O animal de poder, Koala. Interessante vir aqui o Koala, porque o Koala ele tem essa energia de contemplação, que é justamente o que a gente precisa. Essa energia do observador, que é de você ver o que está acontecendo com o outro, mas não agir pelo outro. De repente você aconselha o outro, você observa de longe, você deixa as coisas acontecerem. Porque aqui é importante que você não se intrometa. Que você sirva como um apoio emocional, psicológico, mas não necessariamente que você vá lá e faça. O koala, o bicho preguiça, né? Aqui que é a mesma energia, ele não é um animal que vai lá e faz. Ele é um animal que ele observa da onde ele está, lá do galho dele. Na altura, ele não desce para ajudar um outro animal. Ele está ali, e ele fica ali, observando aquilo que está acontecendo. Então, aqui a energia que vem é de contemplação. Você precisa contemplar a vida e entender que as coisas elas não são sempre boas e ruins. Elas são neutras. Como a gente vai lidar com aquela situação, aí sim. Aí ela vai tomar um caráter ruim ou bom. Como a gente revida, como a gente reage perante uma reação. Isso sim tem um caráter ideal ou menos ideal, né? Mas agora, a situação em si, ela sempre vai carregar um processo simbólico de aprendizagem. Então aqui a primeira energia que veio foi a Koala, para quem escolheu o cristal quartzo rosa. 6. Outro animal de poder, baleia. A baleia aqui ela traz essa ideia dos conhecimentos ancestrais, da serenidade, dessa capacidade que a gente tem de navegar pelas nossas emoções, nas profundezas das nossas emoções, sem que a gente se abale. De novo, aqui a gente traz um aspecto bastante observador, um aspecto que flui, um aspecto que transita pelas emoções. Lembrem que água, ela representa dentro da alquimia o campo emocional. Portanto, quando a gente fala da baleia e a baleia navegando em águas profundas, a gente está falando de chegar em zonas profundas do seu campo emocional que normalmente você não acessa. Lembra, a gente falou ali, você precisa começar a olhar para dentro de você. Então aqui a baleia ela traz isso. Eu começo a perceber que a minha tentativa de controle do externo, a minha tentativa de cuidar das pessoas quando elas têm problemas, ela é símbolo de talvez coisas que você não tem cuidado dentro de você, como provavelmente a sua criança interior, as suas emoções internas. Então aqui, saiba que a baleia ela vai ser esse animal de poder, que ele vai nesse processo que a gente vai trabalhar ali de energização da sua água, ela vai trazer uma energia para que você possa olhar para dentro e você esteja tranquila navegando, né, mergulhando por essas águas internas que você tem explorado muito pouco. Você precisa começar a olhar mais para elas. Então aqui veio então o bicho preguiça trazendo contemplação e depois a baleia trazendo essa serenidade e esse olhar interior, né, com tranquilidade. Aqui só está vindo animal de poder nessa consulta. Veio aqui o condor. O condor ele vai trazer aquela energia que a gente falou ali no final, da lua cheia. O que você colhe? Lembra que eu falei ali? Você colhe a capacidade de olhar para o outro sem se abalar. Porque o condor é essa ave que ela não só voa do alto, olhando o todo, e ela fica em locais altos, quanto também ela segue o fluxo. É uma ave gigantesca, enorme, pesada, que fica lá planando. Ela abre as asas e fica planando, porque ela vai seguindo os fluxos das correntes de ar. Então ela não tenta controlar o ar, ela não tenta ir contra a corrente de ar. Ela vai justamente então sobrevoar cada vez mais alto, cada vez mais elevada. Então ela traz essa energia de elevação energética e espiritual, porém sem se abalar com aquele todo, com aquele cenário todo que ela assiste lá de cima, mas permitindo que os fluxos da vida levem ela para onde ela tem que chegar. Então aqui a energia do condor de novo traz essa energia de resiliência, como a gente está vendo aqui. Porque o koala traz essa energia. Aqui a baleia também trouxe essa energia.
A gente está trazendo agora o Condor, que também traz resiliência. E, bom, a gente pode entender resiliência e controle como sendo questões muito interessantes aqui da sua consulta, porque a gente está tentando trazer um arquétipo controlador para um arquétipo resiliente e mais introspectivo. Então entenda que nessa alunação que está chegando aqui, você vai ser convidada a olhar para dentro. Por mais que você tente olhar para fora, cuidar do outro, trabalhar para o externo e fazer tudo para o externo, e querer se conectar com essa energia externa, essa energia de expansão, esse ciclo lunar vai fazer uma pressão para que o tempo todo você volte a olhar para dentro. Então, caso você não consiga passar por esse processo, que se inicia ali na lua minguante, cortando esse auxílio excessivo que você faz para o outro, então você vai acabar tendo uma pressão muito grande, onde você será exigida a olhar para dentro. Então você vai ter muitos altos e baixos emocionais se você não estiver conectada a essa energia. Essa energia de olhar para dentro, essa energia de resiliência, essa energia de deixar que as coisas fluam e entender que você deixar de controlar não vai fazer com que as coisas se explodam, não vai fazer com que as coisas se destruam. E é claro, a gente precisa também entender que algumas coisas precisam ser destruídas para que outras coisas sejam reconstruídas, né? Os ciclos da natureza são assim. Um fruto ele vai ficar bonito, né? E depois de um tempo ele vai começar a apodrecer, porque ele precisa virar nutriente de novo. Ele precisa voltar para o ciclo, para se transformar em uma outra coisa, em adubo para aquela árvore que colocou aquele fruto. Então a árvore ela gasta energia produzindo um fruto, mas em algum momento ela vai ter que largar aquele fruto ali e deixar que ele apodreça na terra para que ele volte então para a terra como nutriente para ela gerar mais frutos. Então, aqui é importante que você entenda isso. A chuva aqui ela está aumentando, então eu não sei como é que vai estar o áudio desse vídeo, mas tudo bem, a gente está falando de um campo emocional. Então eu imagino que essa energia da chuva ela também traga, né, para você, essa energia aqui do atendimento, da água, ela também traga para você essa conexão interior, porque a chuva faz a gente olhar para dentro, né? Quando chove a gente tende a ficar mais recluso na nossa casa, em um local protegido, então a gente se coloca para dentro quando está chovendo. Quando tem sol a gente quer sair para a rua, quando tem chuva a gente se recolhe. Então aqui novamente um outro símbolo que a gente traz, a chuva, como um aspecto de olhar para dentro, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra energia. Não. Então as energias são essas para esse grupo. Se essa leitura fez sentido para você, então não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você sentiu. É muito importante para que gere também engajamento. Me coloca aqui como que você está se sentindo, né? Como que isso reverberou aí para você. E muito importante que você siga aqui também para apoiar aqui o canal. Diz o que você achou desse novo modelo de vídeos aqui. É muito importante para mim saber, para que eu continue fazendo e dando continuidade, né, nesses atendimentos vinculados então às lunações. Bom, vamos passar para a pedra 2 então. O quartzo rosa já foi, agora eu quero trabalhar com a jaspe vermelha, grupo 2. Então aqui eu vou utilizar um outro deck. Aqui não é um tarô, ele é um oráculo. Então eu quero entender melhor grupo 2. Grupo que se conectou com a pedra jaspe vermelha. O que esse grupo está passando? Então vamos lá, grupo 2. Quem se conectou com a pedra jaspe vermelha. Qual é o arquétipo que esse grupo está vivendo nesse momento? Qual é o arquétipo que está vivendo nesse momento? Grupo 2. Aqui, engraçado porque tem bastante vínculo com a pedra 1, tá, gente? Aqui caiu o conselheiro. O conselheiro aqui, ele caiu invertido. De novo aqui as baleias, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ali embaixo tem baleias. O conselheiro, ele aqui nesse deck, ele está vinculado ao elemento água. Então, de novo, a gente está trabalhando aqui com o plano emocional. Então, o grupo que escolheu a pedra jaspe também está trazendo essa conexão aqui de tratamento, principalmente do seu campo emocional. Mas aqui, como vem a carta do conselheiro, eu vou entender aqui que você tem se intrometido em coisa que você não deve. Essa é a verdade. Desculpa até ser tão direto, mas aqui é a verdade. Você tem se intrometido em coisa que você não deve. De novo, muito parecido com a pedra 1. Então, caso você tenha escolhido a jaspe,
Eu indico, e veio direto pra cá, né? Eu indico que você assista, então, o grupo 1 também. Pra você dar uma olhada se de repente não vai fazer sentido. Porque para algumas pessoas vai fazer sentido as duas pedras, tá, gente? E daí, quando for mentalizá-la na água, vai mentalizar todas as energias que vieram aqui no atendimento, caso tenha feito sentido, tá? Então, aqui é bem importante, porque você tem se colocado numa posição de muito, eu diria até julgador. Você tem julgado muito. Você tem olhado com muita, de forma muito afiada para as coisas. Porque você tem uma característica de um olhar clínico. Você olha com profundidade. Você percebe as nuances das coisas. Muita energia aqui de escorpião. Porque você tem, sim, essa característica da comunicação, e você sabe muito bem como utilizar a comunicação, ou se não sabe, você deveria saber. Então, olha mais para isso, tá? Olha mais para a sua capacidade de se comunicar, porque aqui o que eu entendo é que você está julgando muito, você está falando coisas que você não deve, e isso está trazendo para você situações de conflito. Situações de conflito. Isso está trazendo animosidade. Isso está trazendo animosidade para você, e você está perdendo a oportunidade de trabalhar com grupos, porque você está sendo muito pouco resiliente. Da mesma forma que o grupo 1 também estava sendo pouco resiliente. Então aqui, toma muito cuidado com isso. Porque essas coisas que você tem sido muito afiada, que você tem julgado muito no externo, elas estão aí dentro de você. Aqui está a baleia. A baleia ela vai navegar pelas nossas profundezas, as nossas águas internas. Então, tem coisa aí, por isso que eu falei do grupo 1. Da mesma forma que o grupo 1 ali tem coisas que precisa olhar para dentro, né? Eu até falei que está chovendo aqui bastante, então essa conexão com o elemento água está sendo bastante forte. Então você vai se conectar, ou você vai ser, nesse ciclo lunar, influenciada, pressionada a se conectar com o seu interior. Então, essa coisa que você está sentindo de, de repente as pessoas elas não estão me agradando, eu estou sendo muito ríspida com as pessoas, eu estou olhando para as pessoas de uma forma muito crítica. Toma cuidado, porque na verdade essa crítica ela tem muito mais relação com o que você está olhando para dentro, o que você tem dentro e que você se culpa. Então aqui a gente está falando de uma culpa que vai ser tratada então. Então, como é que a gente vai tratar essa culpa, tá? Só para ficar mais claro. Porque aqui o atendimento ele tem caráter terapêutico e resolutivo, né? Mais importante. As energias que vierem aqui na consulta, você precisa então colocar a sua água antes de dormir. Hoje mesmo que você está assistindo esse vídeo, coloca, independente da data, tá, gente? Independente da data, você vai pegar, assistir o vídeo hoje, antes de dormir, coloca lá um copo ou uma garrafinha com água, pede para a Fraternidade Gaia colocar as energias que vieram no seu vídeo aqui que você se identificou, e independente do ciclo lunar, você vai então receber essas energias e trabalhar traumas internos de provavelmente encarnações passadas, vinculados então a esse processo de uma culpa que existe dentro de você e que você espelha no outro. Você acaba sendo muito crítico com o outro porque você é muito crítico com você mesmo. Então aqui é uma característica de perfeccionismo. Muito perfeccionismo dentro do seu campo. É importante você olhar para isso, porque na verdade esse perfeccionismo ele é só um símbolo para que você olhe para dentro de você algo que é tão importante que você tem desconsiderado. Tá? Então aqui você tem desconsiderado uma situação interna sua que precisa ser olhada. Se você não olhar nesse ciclo lunar, tá tudo certo. O outro ciclo lunar vai pedir de novo essa mesma conciliação, essa mesma cura, essa mesma transmutação do que você vem sentindo. Então cuidado, porque muitas vezes o outro ele é o reflexo da gente. A água, né? Quando a gente olha para um lago e a gente não quer mergulhar nesse lago para compreender o que está lá dentro, a gente olha para ele e vê o nosso reflexo. E a gente acha que é outra pessoa, mas somos nós mesmos. É o nosso próprio reflexo que a gente está vendo. E a gente, por ver só o reflexo, a gente age em superficialidade, porque é a superfície do lago. Quando a gente mergulha, e aqui de novo, veio para o grupo 1 a baleia, aqui eu nem preciso dizer, a baleia vai vir de novo. Então a baleia já vai estar no grupo 2 também, porque ela está aqui na carta também. A chuva e a água a mesma coisa. Então aqui, quando a gente está falando desse movimento de mergulhar no nosso interior, é importante que você entenda que aquilo que você está olhando no outro existe em você, mas não é o que você pensa. Tá? Você pode ter medo, de repente, de explorar isso dentro de você, mas quanto mais você mergulhar, mais você vai entender que não é um bicho de 7 cabeças. É algo bem mais simples que você está procrastinando, né? Que você não está olhando aí para dentro. Então toma muito cuidado com isso. Bom, vamos ver. Dentro da lua minguante do dia 30/5 de 2024, lembrando que caso você esteja assistindo esse vídeo em alguma outra
outra alunação em outro ciclo lunar, não tem problema. Se você se identificou com ele, com esse arquétipo aqui, ele vale também para outras alunações, porque o que importa não é a Lua especificamente, mas o ciclo lunar que você está entrando, tá? E as energias que a gente vai trabalhar aqui, que você vai receber então quando estiver dormindo, né, em desdobramento, pela equipe da Fraternidade Gaia aí onde você está. Então, vamos lá. Comenta aqui então, caso você queira então fazer receber essas energias, comenta aqui embaixo o grupo que você tirou, né? E eu vou deixar ali também um código e um mantra para você colocar aqui junto, para que a equipe da Fraternidade Gaia saiba que precisa visitar você aí para trabalhar a sua energia. Bom, então tá, vamos ver aqui então, com relação à lua minguante, o que vai ser cortado, o que deve ser cortado da sua vida, o que você deve focar em retirar da sua vida, encerrar um ciclo, para conseguir tratar esse arquétipo que a gente trouxe aqui, que é o arquétipo do julgador. Se eu não me engano, esse é o nome até, que é o do juiz, né? É o arquétipo do juiz. Dessa pessoa que decide, né, o que vai acontecer com os outros, o que precisa ser cortado. Você precisa entender que todo mundo está na sua jornada. Aqui é a carta da jornada. E na nossa jornada a gente vai se deparar com caminhos de luz e sombra, como mostra aqui. Então é importante que você entenda que da mesma forma que os outros podem se equivocar e errar, da mesma forma acertar, você também pode. Você tem sido, eu falei lá no início, você tem sido muito crítico com os outros porque você é muito crítico e rígido consigo mesma. Então aqui é importante, da mesma forma que o grupo 1. Então tem muita conexão aqui do grupo 1 com o grupo 2, tá, gente? Da mesma forma que o grupo 1, aqui, a gente falou de novos caminhos, aqui é importante que você saiba trilhar a sua jornada, entendendo que vão haver altos e baixos, entendendo que vai ter momentos de luz e de sombra, entendendo que os outros vão errar e acertar, e você também. Então, quando você é juiz de você mesmo, você aprisiona pessoas pelo julgamento que você faz delas. E tem uma coisa que eu sempre digo. Que é, quando a gente aprisiona alguém, porque a gente julgou aquela pessoa e a gente disse, né, o que ela deveria fazer e tudo mais, e a gente acaba sendo muito crítico, a gente acaba virando o carcereiro dessa prisão. E por ser o carcereiro dessa prisão e cuidar e julgar tudo que todo mundo está fazendo, a gente age como se fosse a própria lei. Só que lembre-se, o carcereiro que cuida de um prisioneiro é tão prisioneiro quanto o próprio prisioneiro, porque ele não pode sair dali. Ele também é prisioneiro. Então quando você diz que o outro está errado, diz que o outro está fazendo assim, assim, assado, que não é certo, né? Quando você tiver que tomar uma decisão parecida, você vai se julgar tanto quanto. E você vai deixar de tomar ações que representam o que você verdadeiramente quer fazer para decidir naquilo que as pessoas vão pensar. Ou como que você se julgaria pensando como que as pessoas julgariam você. Então aqui toma muito cuidado. Aqui é um caminho de jornada, é uma jornada que você tem que se conectar e trilhar. Você está ficando parado. Você está ficando parada no meio do caminho porque você tem medo de errar. Essa é a verdade. É isso que você tem que olhar para dentro. Você tem medo de errar. Você tem que entender que aqui na Mãe Natureza, né, em Gaia, as coisas elas são duais. Luz e sombra, matéria e espírito. Dia e noite. Mas as coisas duais elas não são necessariamente boas e ruins. Elas são duais. Essa ideia de bom e mal ela é uma concepção bem estranha que a gente foi construindo culturalmente na nossa sociedade. Porque a maior parte das coisas elas são neutras. O que a gente faz com elas é que faz total diferença. Porque tudo, seja algo que a gente considera como bom ou algo como a gente considera como ruim, carregam aprendizagens. E muitas vezes as sombras, aquilo que a gente entende como ruim, aquilo que a gente desconhece, aquilo que a gente julga, aquilo que a gente ignora, aquilo que a gente deixa de lado, né, despreza, tem muito mais aprendizado para nos oferecer do que aquilo que a gente entende como certo, né? Como caminho reto. Ninguém trilha caminho reto. Isso é uma enorme, uma gigantesca ilusão. Todos nós trilhamos caminhos cíclicos, onde a gente passa pelos altos e pelos baixos. Altos e baixos. A gente passa pela lua minguante, que corta. A gente passa pela lua crescente, que vai dando para a lua nova, que vai trazendo um novo início, um novo ciclo. A gente entra na lua crescente, que vai crescendo aquilo que a gente está trabalhando, depois a gente chega na cheia para colher aquilo. E depois que a gente colhe, a gente precisa encerrar aquela plantação e iniciar uma nova. A gente precisa, depois da colheita, cortar, podar.
para que depois venha mais forte aquela planta, aquela árvore. Então aqui é muito importante que você entenda, as coisas elas não são certas e erradas. Essa concepção que você tem é uma concepção de um juiz, de uma juíza. Você precisa começar a entender que errar também está dentro do processo de aprendizagem. Tá? Uma árvore ela também dá frutos ruins. Mas aqueles frutos ruins que deram vão servir para ela conseguir, então, trabalhar melhor a sua própria genética. Quando nasce um animal com algum problema genético, a própria natureza dá conta de corrigir aquele problema genético ao longo das gerações. Então, a natureza ela sabe conduzir muito bem a evolução. Aqui é muito importante que você entenda que você não precisa ser esse juiz que conduz a evolução das coisas. Você precisa, sim, entender que dentro da sua jornada vão ter frutos bons e frutos ruins. E você vai ter que colher os dois. Mas os frutos ruins vão servir e muito para que você entenda como você faz para colher melhor, fazer uma boa colheita de frutos melhores. Porque você plantou melhor. Então o processo, a técnica de plantio, ela está estritamente relacionada ao resultado que você tem naquela técnica com relação aos seus frutos, para que na próxima semeadura você possa semear com mais consciência. Então isso é muito importante. Bom, então o que você tem que cortar? Essa capacidade de julgar os caminhos das pessoas como certo e errado. Tá? Isso aqui você tem que começar a dar corte na sua vida, porque isso aqui está prejudicando você. Está prejudicando a sua própria jornada. Tá? Se você corta isso, o que você inicia depois na lua nova, ali, que se inicia no dia 6/6? Lembrando que adapta aí para a sua data, caso você tenha sintonizado com esse atendimento. O que se inicia na sua vida na lua nova? Você acaba então conseguindo trazer um movimento de equilíbrio para a sua vida. Ó, aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, cada lado, cada caminho, um era luz, outro era sombra, né? Aqui, quando você começa a entender que a sombra também é importante para o seu processo de aprendizagem, tá vendo que tem dois golfinhos ali? Não importa qual caminho você decida, você sempre vai ter um aprendizado. Você sempre vai desfrutar daquele caminho, daquela jornada. Então aqui, o que se inicia? Um novo caminho, um movimento, melhor dizendo, porque agora eu sinto muito mais como você estando parada. Então ali depois inicia um movimento, um fluir nas águas. Então novamente aqui um animal aquático, antes tinha vindo a baleia, agora veio os golfinhos ali do lado dele, né? A água atrás dele. Então agora um movimento onde você entende que independente do caminho que você trilha, independente do caminho que a pessoa escolhe, ela sempre vai poder desfrutar daquele aprendizado. Então você sempre poderá então ter você poderá então iniciar um arquétipo, um padrão interno onde você entende que as coisas elas não precisam ter um caráter de bom ou ruim o tempo todo, de certo e errado, né? Até porque a nossa visão ela é muito restrita, gente. A nossa visão a gente não compreende a totalidade de uma forma tão integral, né? A gente percebe as partes. A gente muitas vezes, depois de viver uma vida, a gente entende que muitos erros serviram e muito para as próximas etapas da nossa vida. Mas no momento que a gente está errando, a gente acha que é o fim do mundo. Depois que passa, a gente entende que não, que a gente aprendeu com aquilo lá, que aquilo foi importante. Então, a gente não tem uma visão do todo. Então, muitas vezes, se você vê uma pessoa cometendo um ato, uma ação, que você considera errada, mas para aquela pessoa ainda é importante. Para aquela pessoa, aquilo que ela está fazendo é importante para o processo de aprendizagem dela. Então tome muito cuidado, porque você não tem que ficar julgando o que é certo e errado. Você não precisa ficar julgando o que é certo e errado. Então depois aqui, quando você entra na lua crescente, o que cresce na sua vida? Interessante aqui, porque caiu a carta. Caiu aqui uma carta que traz essa ideia de que você assume o seu caráter material. Você assume que você não está aqui como um espírito puro. Nenhum de nós é. E eu sei que você sabe disso. Mas muitas vezes, quando a gente atua como juiz, a gente se coloca numa posição onde a gente pensa ou sente que sabe o que é melhor para todo mundo, né? E aqui, essa ideia aqui é que você começa a construir muito mais na matéria, porque aqui tem os dois chifres trazem essa energia de dualidade, de divisão. Ou seja, você consegue
carregar esse caráter de divisão, trazendo a distinção. Você começa a distinguir melhor as parcerias que você quer seguir para a sua vida. Ó. Então, as parcerias que você quer para movimentar a sua vida. Porque você tem deixado muitas vezes de formar parcerias, porque você acaba sempre julgando as pessoas se distanciam de você. Então, aqui também tem essa questão de você acaba aprendendo a conviver com as diferenças. Aqui cada uma tem duas cores. Ó. Essencialmente elas são iguais, elas são gêmeas, mas cada uma veste uma cor. E o amarelo ou o vermelho não são cores certas e erradas. Um é amarelo, outro é vermelho. São cores diferentes. Não é um caráter de todo mundo tem que vestir amarelo ou todo mundo tem que vestir vermelho. Não. Eu entendo que essencialmente ela tem o mesmo propósito que eu, mas eu vou fazer uma parceria com ela porque justamente por ela botar uma outra cor, por ela vestir uma outra coisa, por ela acreditar em outra coisa, aquilo que ela veste complementa o que eu sei. Então aqui fala de parcerias que estruturam você muito bem na matéria. Você consegue distinguir o que é você e o que é o outro. E consegue, a partir disso, construir. Ó, tá vendo o que ele está construindo aqui? Ele está construindo um arco. Consegue construir esse portal para que você consiga seguir na sua jornada, agora compreendendo ela como una. E não como uma jornada que tem certo e errado, mas como uma jornada que tem um portal único, onde por todo portal que você acessar, tudo aquilo que você escolher, você vai então acabar aprendendo algo em parceria com as pessoas. E você vai compartilhar informações. Quando a gente tem esse caráter do juiz, esse arquétipo que veio aqui no início, a gente acaba desconsiderando o que os outros pensam e a gente valoriza muito mais aquilo que a gente já tem construído dentro da nossa ideia de mundo, dentro da nossa filosofia. Quando a gente começa a olhar para essas pessoas que pensam diferentes de nós e nós aprendemos com ela, nós conseguimos nos movimentar porque nós temos sempre coisas novas para aprender. A gente se coloca num caráter de construção constante, de autoconstrução constante, porque a gente então compreende que o processo de aprendizagem ele só acontece quando a gente absorve coisas e aprende coisas novas com pessoas diferentes que pensam diferentes de nós. Bom, isso é o que cresce na sua vida, parcerias e a capacidade de conviver com pessoas diferentes que trazem grandes aprendizados, aprendizados importantes para a sua vida. E depois agora a gente vai entrar na lua cheia, que vai do dia 21 ao dia 27, para entender o que você colhe depois dessa jornada. O que você vai colher depois que passar a trilhar essas 3 etapas aqui que a gente falou. O que você colhe? Você colhe a união. Olha que lindo. A união. Você consegue compreender que você está, sim, conectado ao cosmos por ter asas, né? Que ela tem. Ó, asas. Mas você está completamente conectada à matéria. Você entra no seu ponto de equilíbrio. Quando você une o sagrado com o divino, o espiritual, com o sagrado material. Então, essa é a energia. Ó, aqui caiu a carta da bruxa, né? Então você consegue trabalhar as energias neutras da natureza, as energias de sombra e de luz da natureza, trabalhando para o processo de autoconhecimento, para um processo de iluminação do seu inconsciente. Você acaba acessando muito mais o seu inconsciente e conseguindo trilhar uma nova jornada. Uma jornada onde você tem, talvez, aberto mão de muitas coisas, né? Você tá vendo que a bagagem dele é bem pequena, é só um graveto com um saquinho, né, de tecido. Você abre mão de muitas coisas, porque agora você quer carregar pouco do que é seu para conseguir cada vez mais absorver mais do mundo, para que você entenda que aqueles que te cercam não são tão diferentes de você. Aqueles que pensam diferente de você não são tão diferentes de você. Muitas vezes eles querem a mesma coisa. Eles querem se sentir vistos, acolhidos, querem pertencer. Porém, eles pensam de uma outra forma. Mas o que eles querem fundamentalmente é a mesma coisa. E isso traz uma visão mais global. Isso traz uma visão de eu me reconheço no outro, não pelo símbolo que ele carrega, mas pelo propósito no caminhar daquela pessoa. Ela quer o mesmo que eu, ela só está buscando de formas diferentes. Tá? Então aqui vem um respeito, tá? Porque a pessoa que traz esse caráter então do arquétipo do juiz, da juíza, o que ela precisa na verdade aqui é trabalhar nesse ciclo, o que você vai precisar enxergar mais é esse respeito com o outro, para que você possa também se respeitar. Respeitar que você não é perfeita, que você não vai acertar sempre,
respeitar que você vai caminhar pela luz e pelas sombras, e tudo é importante, tudo é aprendizado. Bom, aqui agora eu vou passar para as energias que você vai receber, né, quando você mentalizar lá na água. Importante, então, a energia da chuva eu já vou deixar aqui, da água, né? E a energia da baleia também. E do golfinho. Essas são energias bem importantes, porque o golfinho ele traz esse movimento de amistosidade, de companheirismo, de respeito às diferenças. Tá? Então aqui o golfinho ele também é muito importante para você. 25. Animal de poder. Gente, nesses atendimentos aqui só tá vindo animal de poder. Poderia ter vindo cristal, poderia ter vindo planta, poderia ter... N coisas. Geometria sagrada, por enquanto, só veio animal de poder. E aqui a energia que veio foi a do coiote. Tá? Coiote. Coiote vai trabalhar otimismo. É a mesma da hiena, tá, gente? A energia do coiote e hiena elas são muito parecidas como animal de poder. E pode parecer meio estranho, porque como assim, né? O coiote, né? Ele sempre foi visto como vilão, a hiena é sempre a carniceira, né? Aquela que se aproveita, né? Oportunista. Mas aqui a gente entende também que eles carregam uma energia de otimismo. Eles carregam uma energia de rir dos próprios erros. Então, eu sei que eu não sou puro. Eu sei que eu também me alimento das sombras. Eu sei que eu também preciso trilhar o caminho das sombras. Mas nem por isso eu sou triste. Eu acabo, então, rindo dos meus próprios erros. Porque eu sei que desfrutar das minhas escolhas, estando equivocado ou não, vai gerar sempre, então, um movimento de aprendizagem. Então, esse aqui é a maior lição que o Coyote pode trazer aqui no seu atendimento. Então, eu achei muito bonito ter vindo a energia do coiote. 27. Mais outro animal. Mais outro animal. Energia do animal 27. Coruja. A coruja, ela traz uma energia de sabedoria, de conhecimento oculto e da magia. Lembra que a gente falou lá no início que você tem coisas para acessar dentro de você? Mergulhando no seu interior? Tem coisas que você tem conhecimento. Eu ainda comentei de outras encarnações, culpa que você traz de outras encarnações. Aqui eu estou falando com pessoas que já trabalharam com magia, aqui eu estou falando com pessoas que já trabalharam com energias da natureza, talvez você já foi de uma cultura celta, na região lá europeia, talvez uma cultura nórdica, talvez você já teve encarnações em culturas originárias aqui da América Latina, antes da colonização, você já trabalhou muito vinculado às energias da natureza. Você já trabalhou com as energias que hoje você tem um certo preconceito, mas naquela época você trabalhava para o bem, para a cura, com energias que hoje são tidas como negativas. Então aqui tem muito desse conhecimento oculto da magia que a coruja traz, que você precisa desbravar dentro de você. Isso significa que você vai virar terapeuta, que você vai virar lá uma bruxona? Não necessariamente, tá? Porque você pode utilizar essas energias e esse respeito às diferenças, ao reino da luz e das sombras, e lembra, aqui sombras eu não estou falando como energia ruim, maléfica. Eu estou falando como energia que é desprezada, ignorada. Né? Vamos pensar assim, as bruxas durante um bom momento foram vistas como sombrias. Elas foram vistas como seres que tinham que trabalhar nas sombras, inclusive, porque elas precisavam se esconder, porque senão elas seriam punidas por ser quem elas eram. Então, nas sombras, a gente encontra muito disso. Você carrega uma culpa porque você já foi para a Inquisição ou alguma coisa parecida. Você já sofreu por uma cultura que dominou o local onde você vivia e você precisou se esconder para trabalhar com isso. E você acabou sofrendo muito por isso, você viu muitas pessoas sofrerem e você acabou então adotando essa crítica, esse senso crítico de dizer o que é certo e errado para poupar muitas vezes as pessoas e também se atrofiando, você foi então abrindo mão disso. Você precisa começar a olhar para isso, cedo ou tarde. Aqui o que eu quero dizer é assim, ó, gente, ninguém é obrigado a nada, mas você precisa começar a olhar para isso. Porque isso faz parte da sua essência. Entende? Isso faz parte de quem você é. Se você nega quem você é, você não vai ter prosperidade e abundância na sua vida como um todo. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, de posses e bens. Eu estou falando de felicidade, eu estou falando de tranquilidade, eu estou falando de saúde. Tá? Então aqui é muito importante que você abrace esse interior, esse eu magístico que existe dentro de você. Pare de julgar as pessoas que trabalham com energias que você desconhece, porque você só pode entender se algo é bom ou ruim para você, primeiro, aplicado a você, não ao outro, porque o outro tem a outra história dele.
E segundo, você só pode entender se aquilo lá é bom ou ruim se você entra lá e sente o que aquilo traz. Porque se você está de longe e você não permite entrar lá para sentir o que está acontecendo lá com aquela energia, você não sabe como ela é. Você só tem uma pré-concepção. Você tem um preconceito sobre como aquilo deve ser. Cuidado, isso é um trauma que você carrega de outras encarnações. Você já foi, em outras encarnações, um ser muito mais livre, muito mais conectado às energias neutras da natureza, elementais, energias da natureza, energias que hoje são consideradas como marginalizadas, de repente. Você provavelmente, talvez já tenha também tido algum vínculo com energias vinculadas a culturas afrodescendentes, né, a religiões afros. Então aqui, o que eu quero dizer para vocês é, eu não sei qual é o seu contexto, mas aquilo que você tem criticado, julgado e achado que é ruim, cuidado. Porque você já se conectou a isso e você era feliz. Você deixou de se conectar a isso porque você ficou com um trauma, por ter sofrido muito, por conta de alguma doutrinação que foi feita. Acabou a bateria da câmera, gente, mas continuando. Você já sofreu muito com isso e você precisa voltar a se conectar com isso. Aqui vem um chamado para que você volte a se conectar com essas energias, porque elas fazem parte de quem você é. Tá? Elas fazem parte de quem você é e você precisa olhar para isso. Enquanto você desprezar isso dentro de você, você vai estar desprezando você mesmo. Eu falei isso lá no início, sem saber de tudo que ia vir ao longo aqui da consulta. Então, tome muito cuidado com isso. Bom, gente, então aqui quem escolheu a pedra jaspe vermelha, essas são as energias. E caso você então queira receber as energias que vieram ao longo do atendimento, lembra de colocar a garrafinha lá, ou o copo com água, tomar depois de passar a noite. E comenta aqui embaixo para que a equipe da Fraternidade de Gaia saiba, no plano espiritual, que então eles podem acessar aí a sua casa para atender você e você receber tudo o que você precisa para tratar esse padrão aqui que a gente falou, tratar esse trauma de encarnações passadas, para que você se conecte a uma versão sua muito mais poderosa do que você pode imaginar. Você tem muito poder dentro de você, tenha certeza disso. Você não é novo, né, nessas energias da natureza, trabalhando vinculado às energias da natureza. Então, isso tudo vai abrir muitos portais, vai abrir muitas oportunidades para que você possa, então, se reencontrar. É isso. Bom, eu me despeço e até a próxima leitura.